Gente, o nosso assunto de hoje é o duplo etérico. Mais um dessas camadas, né, que nós temos, dessas dimensões que envolvem o espírito imortal. O duplo etérico, a gente só tem ele enquanto estamos encarnados. Ao desencarnar, ele vai se desfazer, ele vai se decompor também. Existe no movimento espírita algumas, como é que se fala? Não vou dizer linhas, né? Mas existem algumas discussões a respeito do duplo etérico, se ele é um conceito espírita ou não. Então a gente vai ver que o duplo etérico é um conceito bem mais antigo do que a doutrina dos espíritos, mas ele foi pronunciado por André Luiz nas suas obras. Então nós vamos encontrar em outras culturas filosóficas religiosas, como por exemplo a teosofia e outras, eles vão citar o duplo etérico. E nas obras de André Luiz também vai ser citado o duplo etérico e vai ser falado sobre o duplo etérico. Nas obras de Kardec não é falado sobre o duplo etérico, mas a gente tem que entender que Kardec deixou as bases da doutrina dos espíritos. E como é uma doutrina progressista, cabia posteriormente ela vir ser ampliada com outros conceitos. Então, nós vamos fazer aqui, dar uma conceituação segundo o autor espiritual André Luiz, ok? Nós vamos encontrar isso nas obras dele. Então, não adianta a gente ficar dizendo, é conceito, não é conceito, tá. Mas nós vamos dar o conceito dele dentro da obra. A palavra duplo etérico não foi criada por nós espíritas. Ela já existia, tá bom? E a gente vai ver dentro da doutrina dos espíritos como ela é empregada, qual a sua definição, qual a sua colocação. Como chakra. Chakra é uma palavra em sânscrito, não é da nossa cultura, da cultura hindu. Já André Luiz, na sua obra, principalmente Evolução em Dois Mundos, ele vai falar de centros vitais. Mas é a mesma coisa, são só nomenclaturas. Tá? Então, nós vamos estabelecer a nomenclatura, a definição, as funções do duplo etérico de acordo com a doutrina dos espíritos. Tá bom? Vamos lá. Um livro do Zalmino Zimmermann, que eu deixei lá para vocês, dentro daquele link do Google Meet, para quem não quiser comprar, porque ele é um livro dessa grossura, é um livro um pouco mais caro, nem todo mundo tem condições de poder comprar, como foi conseguido em PDF, adquira lá. Quem conseguir um dia, adquira o livro. Eu, por exemplo, tenho um livro, porque para mim me interessa estudar. Ele diz assim: à medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em formação, então ele está falando do processo do desenvolvimento, né, do embrião, do feto, e vai por aí afora, sobre o impulso automático do perispírito, porque o perispírito é a forma do corpo físico. Ele vai dizer como vai ser esse corpo físico. É uma forma detalhada, porque ele vai dizer também o tipo de genética que nós vamos capturar dos nossos pais. Quem quiser saber um pouco mais sobre reencarnação, tem um livro Missionários da Luz, do André Luiz, um capítulo, se eu não me engano, 13, que vai falar sobre a reencarnação de Sigismundo. Ali vocês vão ter detalhes por detalhes de um tipo de reencarnação, no entendimento de que não existe uma reencarnação igual, né? E o próprio livro vai destrinchar essas questões. Então, à medida que a estrutura corpórea e formação sobre o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital, também qualificada como princípio vital,
resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. É o chamado duplo etérico. Então, à medida que vai o perispírito formando o corpo físico, vai também se formando essa camada energética chamada duplo etérico, onde vai ficar armazenado o nosso fluido vital, necessário para a quantidade de vida que nós tivermos. Se eu tiver 10 anos, se eu precisar viver 10 anos nessa dimensão, para 10 anos. Se eu precisar viver 20 anos, terá um reservatório para 20, 30, 40, 50, 100 anos, cento e poucos, que hoje em dia já se vive mais. Então, fica no duplo etérico. E na medida das necessidades, o duplo etérico vai passando, sob o comando do perispírito e, acima de tudo, do espírito, vai passando paulatinamente para o corpo físico. Vai passar essa energia através dos chakras que vão, por conseguinte, circular na corrente sanguínea. Lembra que em dada aula nós falamos sobre isso? Que o nosso fluido vital, ele circula na corrente sanguínea, o que tem uma lógica muito grande, porque todo o nosso corpo precisa ser irrigado de sangue, todo. Se uma área não tiver sangue, vai acontecer aquilo que vocês já ouviram falar por aí, que necrosa, apodrece e o membro precisa ser retirado. Todo o nosso corpo é irrigado por sangue, então é o sangue que vai levar, além da própria substância chamada sangue, vai levar também, de uma forma fluídica, o fluido vital para reabastecer os órgãos. Ok? Quando a gente falou ali em cima, que a gente leu sobre o princípio vital, só trouxe de novo o resumo. Lembra que o princípio vital é uma propriedade característica do fluido cósmico universal. E o fluido vital é uma porção ou uma quantidade que se destaca desse fluido cósmico universal. Ou seja, em potencial, o fluido cósmico vital tem o princípio vital. Quando é destacado dali, ele vai então ser, como é que se fala? Faltou a palavra aqui de novo. Ele vai ser, faltou a mesma palavra. Vai ser especializado em fluido vital, vai se tornar algo chamado fluido vital, ok? Então vamos lá. Aí a gente vai ver o André Luiz e o duplo etérico. O livro que mais se destaca é nos domínios da mediunidade, nesse capítulo 11 aí, que vai falar sobre desdobramento em serviço. André Luiz vai ver o desdobramento em serviço mediúnico e vai ver que, além de sair, se distanciar um pouco o perispírito, sai um outro corpo, que é o duplo etérico. E vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Com o auxílio do supervisor, diz André Luiz, o médium foi convenientemente exteriorizado, porque durante o processo da mediunidade, durante a atividade mediúnica, lembra que o perispírito tem uma propriedade chamada expansibilidade, que nós estudamos? Sem a expansibilidade não tem nenhum tipo de mediunidade, nem de psicografia, nem de psicofonia, nada, absolutamente nada. Então, é preciso essa propriedade do perispírito, essa questão do perispírito se expandir. Então, durante a conveniente exteriorização, o médium, ele sai, digamos assim, se emancipa um pouco do corpo. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico. Então, ele sai, a princípio, junto com um pouco do seu duplo etérico. O corpo, essa camada energética chamada duplo etérico, não é por um acaso que ela chama-se duplo, porque a parte dela que está em contato ou está mais próxima do perispírito, as energias são mais sutis. E a outra parte que está mais próxima do corpo físico, as energias são mais densas, ok? Por isso que é duplo etérico.
E ele continua assim: formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Então, o duplo ele tem um limite de afastamento, diferente do perispírito. Ele só se afasta um pouco, sempre fica próximo do corpo físico. Já o perispírito ele pode se afastar tanto a ponto de nos permitirmos ir numa colônia espiritual durante o sono para recebermos um ensinamento, uma aula ou um conselho, seja lá o que. Agora o duplo, por guardar mais densidade e por ser um corpo mais próximo, né, que tem uma relação muito próxima com o corpo físico, ele não se afasta muito. Destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre com o instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, o duplo etérico também, quando nós desencarnarmos, assim como o corpo físico, ele vai sofrer a deteriorização, a decomposição, a desagregação celular, o duplo etérico também ele vai sofrer uma desagregação. Isso, o Allan Kardec tinha falado isso no Livro dos Espíritos, por volta da morte, quando ele fala que o fluido vital volta a fazer parte da porção universal. Só que não houve uma explicação mais detalhada, não se falou sobre o duplo etérico. Agora a gente entende, então está conjugando. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda, o serviço da mediunidade em questão que o médium ia ter que trabalhar. Então, o duplo etérico se afastou um pouquinho, mas ele aproxima de novo um pouco mais do médium que está fazendo o trabalho para que as células do médium, né, as células físicas desse corpo que é do médium, possa receber os nutrientes, o calor, toda a energia necessária, ok? Mas esse corpo não se afasta muito, só um pouquinho, sempre. Então a gente vê que André Luiz é quem vai falar sobre nós, para nós, um pouquinho mais do duplo. No livro do Zalmino Zimmermann, ainda, a pesquisa que ele fez, ele viu que em outras culturas o duplo etérico recebeu outras denominações. Isso é importante a gente saber por causa da universalidade dos fatos. O André Luiz falou, mas como eu disse para vocês, isso é um corpo já conhecido por outras culturas filosóficas religiosas. Então ele foi chamado também de campo ou corpo vital, corpo ou campo etérico, corpo ou duplo etéreo, biossoma, corpo ódico, corpo bioplásmico e pranayana, não sei ler palavra em sânscrito, isso depois vai sair lá nos slides, tá? Que era o veículo de prana dos hindus. Lembra que os hindus trabalham com respiração durante a yoga? Isso aí, o pranayama. E eles vão capturar da atmosfera o pranayama, porque o fluido vital ele é passivo de ser reabsorvido em vida, da gente conseguir absorver ele. A gente pode absorvê-lo pela respiração. Os yogis sabem fazer isso através de técnicas específicas e de muita concentração e disciplina, porque não é só fazer a técnica da respiração, tem que ter toda uma concentração mental para poder fazer a captação. E nós também podemos reabastecer um pouco mais o nosso de fluido vital, o nosso corpo, através de uma boa alimentação e pela porosidade os poros do nosso corpo também. Só que a nossa alimentação hoje, infelizmente, está comprometida. Comemos demais alimentação processada. Vocês acham que a alimentação processada tem fluido vital? Esqueçam. Não tem fluido vital. E usamos demais uma coisa que, apesar de ser boa, facilitou a nossa vida, não é tão bom. É o famoso micro-ondas. Eu falo isso porque eu tenho formação em acupuntura e alguns professores meus em casa nem tinham
micro-ondas, porque eles falavam que tirava o guti da comida, que em outras palavras seria o fluido vital. Então eles não tinham esse aparelho dentro da sua casa. Tinha uns que eram tão radicais que eles nem tinham. Mas infelizmente a gente acaba usando. E aí é claro, né, que sofre ali uma energia, né, uma radiação, que é claro que a gente sabe que o alimento vai sofrer. Então a nossa alimentação está muito comprometida. E aí sem contar que a gente respira mal também. Então é um outro problema para a gente, como a gente vai se reabastecer. E a gente está tendo pouco contato com a natureza, a gente está destruindo quem poderia nos reabastecer e nos dar uma condição de vida melhor. Então, vai aí a dica para a gente começar a defender com mais afinco a natureza, a gente que acha que a natureza é dispensável. Nós somos dispensáveis para a natureza, agora não é o contrário. E a gente já viu que na morte, né, só para refazer, esse slide está só refazendo, que quando a gente morre, esse corpo desagrega, vai se desagregando lentamente. É um dos motivos pelos quais vocês já leram nas obras de André Luiz, que às vezes tem os vampiros nos cemitérios, né? Porque esse corpo ele vai se desagregando também. E aí, aos espíritos mais desavisados, que não se prepararam de forma bem adequada, podem sofrer, né, o assédio por parte desses espíritos vampiros na espiritualidade, que vão tentar absorver aquele fluido vital que a gente, ao desencarnar, acaba ainda ficando um pouco desse fluido conosco até ele acabar. Dali umas horas, um tempo de se desagregar. E na morte do suicida, eles falam sobre a questão do suicida e a quantidade de fibras de fluido vital ainda presa de uma certa forma. Ele não retorna à fonte, quando é preso, sujeito do livro dos espíritos, é como se ele não voltasse completamente. Ainda leva um tempo e o tempo possivelmente que ainda teria de carga desse fluido vital, né? Isso. Aí a minha dúvida fica, esse duplo etérico, ele leva o mesmo tempo para se desintegrar com a morte, essa desintegração acontece. É um desencarne, né? A pergunta da Simone está relacionada à questão dos suicidas. Cada caso é sempre um caso. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que cometi suicídio agora e eu ainda tinha mais 30 anos, sei lá, de vida aqui na Terra. Não vou cometer não, fiquem tranquilos, eu gosto de viver. E aí, a pergunta que muitos falam por aí, dizem que eu vou ficar penando durante 30 anos com aquele fluido vital até ele se decompor. Isso não é assim, a gente tem que levar em conta uma coisa que a gente esqueceu, que é a misericórdia divina. Há casos e casos, né? Nós somos julgados não pelos fatos, mas pelos atos, mas pelas intenções de ter cometido o suicídio. Então, há casos e casos. Então, nem todo mundo que ainda faltava 30 ou 40 anos vai ficar ali preso, sofrendo aquele processo de decomposição do fluido vital. Vocês vão ler, mesmo dentro das obras de André Luiz, que há situações que a pessoa cometeu suicídio 2 anos depois ela já estava reencarnada. E nós não estamos falando de criança, não, tá? Nós estamos falando de gente que era jovem e tudo mais. Então, a gente não pode taxar isso. O tempo é muito particular, porque o tempo está muito voltado à quantidade de culpa que você carrega. A quantidade de culpa. Porque, assim, você tem duas características, né? Mesmo falando suicídio ou qualquer outro ato. Você tem a questão do psíquico, que te levou a cometer o ato, e você tem a função material, biológica, né? Matéria, não é que eu posso dizer? É matéria, não deixa de ser a questão do fluido vital. Você tem que ela é da própria natureza em si, que em determinado ponto, até um certo ponto, não tem como alterar essa gama de fatos, que é da natureza em si, às vezes em maiúsculo, né?
Lógico, exatamente. Você está falando, o livro fala sobre cada caso a caso, cada situação, né? É interessante que aquele fluido ele fica, de uma certa forma, ainda. Ele tem um tempo para se desfazer. Ele faz ter contato. Meu perispírito ainda se sente ainda meio que vinculado, de certa forma. A questão da morte e essa questão da gente ficar vinculado, ligado ao corpo físico, Kardec trabalhou isso no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo da segunda parte, chamada O Passamento, ou Passagem, ou alguma coisa assim. No meu livro está escrito O Passamento. E ali ele vai dar 3 fases, 3 características que vão fazer com que a gente se embarace ou não no pós-morte. No caso do suicida, vou voltar a ele só para fechar, houve ali uma infração das leis. Então, muitos vão carregados de culpa para o mundo espiritual, porque eles pensavam que, ao acabar com esse corpo físico, acabaria tudo por ali. E vê que não, que o sofrimento dele persiste agora com uma gravidade maior, porque ele continua vivo de certa forma, então ele não se desvencilhou do problema como ele pensou que poderia ser capaz. Então, o fator culpa é um dos fatores que nos deixam muito apegados vibratoriamente ao duplo etérico. O fator culpa é um dos fatores, muito. Isso nós estamos falando do suicida. Mas a gente não sabe a intenção com que cada um rompeu com a sua vida. Às vezes rompeu achando, acreditando, estou dando um exemplo, né? Acreditando profundamente que estava fazendo o melhor. E aí, mesmo ele se encontrando ainda vivo, ele não traz tanta culpa, porque ele acha que ele cumpriu com uma função, de uma certa forma. Então, a gente não pode dizer que o tempo é o mesmo para todos, porque os casos de culpa, ou os casos de infração, os casos de despertamento de consciência de cada um são diferentes. Uma pessoa que tem muito conhecimento, muito será cobrado a quem muito foi dado. Ponto 1. Né? E nós temos toda a intenção embutida, que também é levada em consideração. Então, a espiritualidade também vai amenizar esse processo. Não que ele esteja isento da infração, é isso que eu quero dizer para vocês. Mas ele pode ser amenizado no processo, porque a intenção dele não foi a pior. Amenizado não significa que está isento da infração e de ter respondido, e que não vai precisar responder, entendeu? Vai responder, vai ter um nível de sofrimento, de qualquer maneira. É isso que eu quero deixar. Agora, deixa eu só para falar da morte. Aí a Simone falou da morte. A questão da morte e do passamento, nós vamos ter diferenças entre nós. As mortes que nós tivemos nas nossas diversas vidas, nenhuma delas foram iguais. E nunca vão ser, assim como cada nascimento é único, cada morte é única. Mas um dos fatores é o apego nosso à matéria. Quanto mais a gente é apegado à matéria, mais dificuldade nós vamos ter de nos desvencilharmos de um fluido, que é o fluido vital, que é um fluido eletromagnético, cujo magnetismo é muito grande. Se eu trago muita afinidade e ele é um fluido eletromagnético, eu vou estar atraindo ele para mim com muita força. Então, meu processo de passamento vai ser mais demorado e eu posso até assistir a decomposição do meu corpo físico, independente de eu ser um suicida ou não, pelo meu grau de afinidade com a matéria. Ok? Apego material, apego à vida terrena, apego às coisas da terra. Se der tempo um dia eu faço uma aula aqui só sobre passamento, mas lá no meu canal tem um vídeo só sobre passamento, em que eu sinto aquelas quatro situações que Kardec cita no livro O Céu e o Inferno. Queria saber se tem alguma relação do etéreo com o ectoplasma. Tem. Eles acreditam, como o Dr. Jorge André e outros estudiosos, que
o ectoplasma também vem desse corpo aí. Uma parte do ectoplasma é produzido, né? Está ali naquele corpo. Tá? Também tem a ver com os fenômenos mediúnicos de materialização, sim, o duplo etérico. Tá? Parte do material também vem dali. Ainda continuando no capítulo Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, eu vou falar quanto ao efeito desse corpo ou campo com a morte e a desencarnação. Olha aí. No ato da desencarnação, segundo inúmeras constatações concordantes entre si, o duplo etérico, ao se desprender do corpo, pode às vezes ficar próximo a este ou pairar no ambiente por algum tempo, inclusive depois do sepultamento, até que, ocorrido o desligamento definitivo, sobrevenha a sua desintegração. O registro da sua presença por pessoas sensíveis, mas despreparadas, tem gerado as mais diversas crendices, o que, aliás, não chega a causar estranheza quando se sabe que, até em certos círculos espiritualistas, hipóteses as mais esdrúxulas são formuladas a respeito. Eu vou falar aqui o que são esses registros de presença de pessoas mais sensíveis. Algumas dizem que já viram fantasmas no cemitério, né? O fantasma é o duplo que está ali ainda, que não se desfez completamente. Porque o desligamento desse duplo é mais rápido quanto menos ligado à matéria a gente é. Então, quanto menos ligado à matéria, mais fácil o desligamento, e a própria proteção espiritual que a gente tem, eles, através de passe, eles desfazem aquele corpo mais rapidamente. Isso nas obras de André Luiz também é citado. Mas imagina uma pessoa extremamente apegada ao mundo material. O duplo está ali, vai levar um tempão. Tá? É por essas razões todas que se pede pelo menos 72 horas, é recomendado por Emmanuel, 72 horas para fazer a cremação. Um tempo mais largo para ver se a gente consegue se desembaralhar disso tudo. Ok? Não é muito recomendado imediatamente fazer a cremação. Se bem que tem tanto protocolo que acaba que não é feito mesmo, mas assim, não se recomenda fazer imediatamente. Ok? Porque a gente não sabe, né, se a pessoa está preparada espiritualmente ou não. Isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela é muito espiritualizada, mas ela não é. Porque a gente veste máscaras, nós somos seres humanos ainda mascarados. E, infelizmente, não é só no carnaval que a gente usa máscara. Muitas vezes é o ano inteiro. Então, pelo sim, pelo não, se tiver na nossa mão, que a gente dê mais um tempo e reforce os processos de oração para evitar sofrimentos. Funções do duplo. Sustentam a organização somática, que é o corpo, possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica, ou seja, né, do perispírito com o duplo, né, sua matriz anatômica e fisiológica, a energia necessária à sua sustentação. Então, quem está no comando do duplo é o perispírito, e a gente sabe que o perispírito é matéria, está no comando de quem? Do espírito, sempre. Mas, como o perispírito é o que mais tem memória biológica, ele é que automaticamente vai fazer a regulação da quantidade de fluido vital que vai precisar passar por corpo físico. Então, imagina uma pessoa que vive o dia inteiro estressada. Ela gasta muito mais fluido vital do que ela deveria, não sei se vocês sabem. Dorme mal e come mal. Gasta muito mais fluido vital do que deveria. Depressão, por isso dizer nada. Hein? Depressão. Depressão também. E aí a gente não vai ser completista. O que é completista? Se eu precisava passar aqui 70 anos, eu acabo desencarnando aos 50 porque sou uma pessoa estressada, tudo é motivo de eu estar reclamando, xingando e falando, e aí eu vou abreviar. Lembra que o André Luiz, quando ele desencarnou no umbral, ele foi chamado suicida? E ele falava, eu suicida? Eu fiz de tudo pela minha vida.
Mas por que ele foi suicida? Porque a vida dele toda foi desregrada. Então ele acabou chegando aonde ele chegou em função dos desregramentos. Não, ele não cometeu o suicídio conscientemente, mas foi um suicida inconsciente. E às vezes a gente é. Outra função do duplo. Função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, entendeu? O próprio fluido, o corpo perispiritual, o perispírito, ele vai vendo, à medida que vai precisando a demanda, mais para o fígado, mais para o baço, mais não sei para onde, ele vai enviando. Né? Então, imagina aquelas pessoas que são colerizadas, que entram em cólera, o fígado fica em frangalhos, acaba com o organismo todo, vamos mandar mais energia lá para baixo. Né? Mas isso é automático, eu não preciso ficar lá, olha, manda aí duplo, que hoje eu gastei uma energia, não preciso, até que se ficasse pela nossa conta a gente morria antes. Distribuidor das energias vitalizantes pelo corpo físico, cuidando para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove assim a cicatrização de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas e etc. Isso quando a gente está bem conectado, né? Porque quando a gente está mal conectado com a gente mesmo, isso é uma bagunça, uma desorganização total. É bem possível, aí vem a pergunta feita, escreve Jorge Andréia, Dr. Jorge Andréia, que esse campo energético forneça boa parte do ectoplasma, substância que se completaria com outros elementos da organização física, principalmente o trifosfato de adenosina, que é o ATP, resultante do ciclo bioquímico específico de Krebs, ciclo de produção de energia do organismo. É preciso que se diga que o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substância dos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Então, é mais complexo, né? Mas a gente vai dar parte nossa e parte também. A ação é dessa forma. Aí, esses outros fluidos que vêm do mineral, vegetal e animal, fica por conta dos espíritos que são responsáveis pelas sessões de materializações, fazerem a coleta, coletar isso na natureza e trazer e fazer a mistura, né? Ali na hora, fazer a alquimia acontecer, que é a materialização. Por constituir basicamente um aglomerado de energias neuropsíquicas, no dizer de André Luiz, tudo indica que seja de fundamental importância o seu papel nos fenômenos de exteriorização da sensibilidade, como agente condutor de estímulos em direção ao sistema nervoso. Para a gente captar, né? Fazer a captação de todos os estímulos, tanto a parte mediúnica quanto nossa mesmo, tá? O nosso próprio corpo. Foi? Vou ler alguma coisa aqui só para a gente ver que esse corpo, esse duplo etérico, ele já foi de uma certa forma estudado por pesquisadores, como os metapsiquistas europeus, nas primeiras décadas do século passado, do século XX. Então eu tirei de novo do livro do Zalmeno Zimmermann algumas colocações que eu acho que vale a pena. Os experimentos de Rocha, Durville, Baraduc, Lancelin, Lefranc, especialmente repercutem até hoje e servem indubitavelmente de estímulos para novos avanços. Esses cientistas conseguiram detectar uma outra estrutura a destacar-se do corpo físico como um fantasma exteriorizado. Então, provável, né? De Rocha teria sido o pioneiro do conseguir tal exteriorização, relatando suas experiências na célebre obra, aí está lá em francês, que eu vou deixar lá para vocês, que a minha pronúncia em francês é um arraso. Exteriorização da sensibilidade, a tradução, editada no Brasil pela Edicel em 1971. Então, de alguma forma, ele conseguiu, durante algum experimento que nós chamaríamos mediúnicos, né, que a gente viu o relato de André Luiz, que em algumas circunstâncias mediúnicas, ao exteriorizar o perispírito duplo, sai um pouco. E aí seria o fantasma, porque ele é mais material do que o perispírito.
Heitor D'Urville, em particular, no livro tal, depois de sucessivas experiências, concluiu que esse fantasma, ligado ao corpo por um cordão de substância muito tênue, era portador da sensibilidade do sujeito em transe. Consta que, prosseguindo em suas investigações, D'Urville teria chegado a verificar que um outro fantasma, permanecendo de sua vez ligado a este, também exteriorizava-se do primeiro por um cordão fluídico. Estimulando essas formações, segundo as indicações dos assistentes, teriam constatado que a luminosidade e a sensibilidade do primeiro fantasma teria passado para o segundo, aceitando então a ideia de que se tratava do corpo astral citado já por outros pesquisadores. Então, eles fizeram algumas pesquisas, né? Na União Soviética, a gente ouviu falar muito das fotos Kirlian, que é a conjugação dos campos, né? Em geral, né? Desses campos perispirituais e do duplo etérico, vai dar uma certa luz ao redor do nosso corpo físico. E foi isso que esse casal conseguiu começar a fotografar. Uma máquina específica que capta. Então, se você bota a mão lá naquela máquina, vai vir uma luminosidade ao redor da minha mão. E ali eles começaram a dar diagnóstico, estudar se a pessoa estava bem de saúde, se não estava. Esse casal, parece que ele também conseguiu fotografar a interseção desses campos. A bioluminescência visível nas fotografias Kirlian é causada pelo bioplasma duplo etérico e não pelo estado elétrico do organismo, tá? Então, não é por causa do corpo físico, mas sim pelo duplo etérico, e a gente sabe que a conjunção dele com o perispírito vai fazer essa bioluminescência aí. E aí eles começaram a estudar, né? Excesso de cor vermelha, a pessoa tá mais impaciente, excesso de cor azul, a pessoa está com mais apatia ou passividade, está mais tranquila. Eles foram fazendo estudos. Isso pode ser devido também à concentração do fluido vital do pretérito? Eu acho que não, porque quando eles viram que, por exemplo, a concentração estava menor em determinadas pessoas, descobriram também que elas estavam com doenças em processo, em andamento. Mas não significa que talvez uma pessoa tenha mais vitalidade do que a outra, porque o próprio Kardec fala isso, que tem gente que tem muita vitalidade, né? Mas eu não sei se com essa máquina quantificaria-se tanto, tá? Eu não estudei tão profundamente assim. Se daria para ver uma pessoa com uma quantidade de energia mais exacerbada do que outra. Mas que, de fato, há pessoas com mais fluidos, sem sombra de dúvida. Né? Tem gente que está sempre paradinho, né? E tem gente que é elétrico, faz 1000 coisas. E tem mais vitalidade por si só. Mas será que essa quantidade de fluido influenciaria nessa? Provavelmente sim. Ia influenciar tanto na irradiação quanto na coloração. Tanto é que ele viu ali que excesso de cor vermelha está denotando que a pessoa está irritada e sem paciência. Eles foram fazendo estudos, né, em relação a esses campos. Não estudei isso com essa profundidade toda. Não sei como é que eles foram chegando a essas conclusões todas, né? Deve ter dado um trabalho imenso isso daí. Tá? Mas eles verificaram que esse campo também existe ao redor das plantas. Então, todos os seres vivos, é a presença do quê? Do fluido vital, porque esse corpo está encharcado de fluido vital. Então, é a presença de fluido vital, que a gente viu que é que nos distingue do elemento inorgânico, é o que nos distingue de uma pedra, de uma montanha, né? É a presença do fluido vital. Provavelmente, quando a pessoa tem muito, esse campo de radiação deve ser bem maior mesmo, tá? E não se confunde com a luminosidade do espírito em si, com a sua evolução em si. Mas... Eu lembrei do Jacó. Não dá, deve ser um pouco diferente, sabe por quê? Apesar de que eles conseguem, você vê aqui, excesso de cor vermelha, você está dizendo que você está impaciente, está agressivo? Você está de espírito. Né? A gente vê que a cor vermelha parece que está ligado
pela própria vibração, que as cores têm vibração, né? Azul, vermelho, violeta, todas elas têm vibrações diferentes na física mesmo, né? Elas vibram de forma diferente. Então, eu acho que dá para ver um pouco disso, né, do estado evolutivo, mas não é a mesma coisa que você não vai dar para saber se o perispírito, não vai dar para ver se o perispírito está opaco, porque aí é diferente. Não, pois é, exatamente. Né? Se eu associar a uma excitabilidade, né, uma energia mais, uma coisa mais... Aqui é mais material. Exatamente. Né? E aí não vai captar a energia do perispírito, vai captar a energia de uma dimensão, né, de uma camada energética que é mais próxima ao corpo físico. Então, ele está detectando uma condição mais próxima da matéria. Não dá para saber tanto sobre esse perispírito. É claro que uma pessoa irritada, esse perispírito não pode estar com uma luminosidade maravilhosa, né? É bem provável que a cor do perispírito não é a melhor, mas não dá para saber como está o perispírito exatamente. Mas dá para você saber o estado de espírito. Como eles conseguiram fazer isso, deve ter sido depois de muita pesquisa, né? Alguém que estava irritado, botou lá a mão na máquina, sei lá o quê, ou deu, sei lá o quê, nossa, deu cor vermelha. Como a cor vermelha vibra menos, né? Então, quem lê o livro Libertação? Como é que são a coloração daquela colônia que o Gregório administrava? Vermelha, preta, cinza, escuras, bem escuro, né? Então a gente sabe que as cores também guardam suas vibrações energéticas. Você vê, o chakra básico, eles dizem que tem a coloração vermelha. Já o chakra coronário, violeta, claro, né? Há um branco, uma luz branca muito irradiante. Então a gente vê que existe uma diferença, mas a gente está vendo uma coisa que no âmbito bem físico, bem próximo daqui, não dá para saber exatamente a cor do perispírito dessa pessoa. Não vai dizer, mas vai dizer mais ou menos para a gente que aquele perispírito muita luz não tem. Não sei se tá? O professor Gaskell sustentava que os átomos físicos que constituem o organismo de qualquer criatura viva são interpenetrados por um elemento vital, uma certa vida, aos quais se deve a organização dos seres vivos. Isso é um pesquisador falando, mas a gente já sabe que é assim mesmo, que é o que diferencia. Essa nova unidade ou essência, não possuindo as propriedades físicas do átomo, não entrariam nas combinações atômicas e, consequentemente, não poderia formar combinações químicas, mas permaneceria intra- e infratômica e, na hora da morte, se desprenderia do sistema atômico que ela havia organizado e vitalizado. São colocações dele, tá? Agora, o que é essa energia? Né? É algo mais sutil do que essa matéria representada pelos átomos nossos, sem sombra de dúvida. Tá? E foi. Alguma pergunta? Hoje a aula foi mais rápida porque a gente não tem muita informação sobre o duplo etérico. O que eu trouxe para vocês é basicamente o que se tem até hoje dentro do movimento espírita, tá? Mas eu quero aproveitar para a gente hoje ver se está tudo ok. Por exemplo, se a nossa primeira aula de fluido vital, fluido cósmico universal, vocês guardam alguma dúvida ou não? Está tudo certo por aí? Ficou tudo bem estabelecido? Por exemplo, que existe uma presença trina, se a gente aceitar tão somente a questão da dualidade, ficar só até ali onde está o livro dos Espíritos. Existe essa presença trina no universo, Deus, Espírito e Matéria. Deus está em todos os lugares, em todos, inclusive dentro da gente. Não há nada que a gente faça que a presença da divindade não esteja ali observando e vendo a gente fazer. Mas essa imanência divina, a gente tem que entender que tem uma transcendência. Deus está além de tudo isso também. Deus está além de tudo isso. Então, Deus está em todos os lugares e transcende a tudo isso. Ele que sustenta todo o universo. Sem Ele,
Não seria possível, ok? Porque nós somos seres o quê? Mutantes. Há de ter algo que é permanente e imutável para manter o mutável, vocês não concordam? Há de ter que ter algo para sustentar o imutável. Então, só aquilo que é perfeito e imutável para manter, para conseguir manter a imperfeição e a nossa mutabilidade, tem que ter. Eu sei que isso é muito filosófico, mas vou deixando aí para vocês pensarem sobre isso. Mas tem que ter algo que sustente tudo isso, porque nós estamos em constante mudança. Tudo aqui está em constante mudança. Há de ter uma base, algo que possa manter essa mudança enquanto estamos a caminho de ida para o reino dos céus tão prometido por Jesus. Então é claro que tudo isso. Então, lá nas obras de Kardec foi dito então que essa presença trina, Deus, Espírito e Matéria, é uma presença trina. Qualquer lugar que eu vou carregar essa presença está lá. Tudo que não é Deus e nem é Espírito só pode ser matéria. Então quando a gente tiver dúvida, eu não sei o que é fluido vital. Fluido vital é matéria que derivou-se do fluido cósmico universal. Esse corpo, perispírito, também o é. É o elemento que vai interligar o espírito à matéria. Ok? Há de ser dessa forma, por enquanto. A gente viu que tem uma lacuna, Kardec coloca isso, ele não sabe se essas duas coisas promanam de uma só, ou seja, que se é o monismo, se tudo isso não passa de uma modificação de um único elemento, ele não sabe. Naquela época ele não sabia, deixou essa lacuna para ser preenchida, porque mais tarde a gente sabe que Emmanuel, nas suas obras, especificamente Emmanuel por Emmanuel, ele vai afirmar, sim, existe uma unidade substancial no universo, da qual deriva tudo, da qual vai derivar tudo. Então, a matéria nada mais é do que um estado diferenciado do espírito, segundo ele. E se a gente sabe que a energia é matéria coagulada, a matéria é energia coagulada, então a gente já vai logo pensar que energia, nada mais é do que espírito coagulado de alguma forma. É uma lógica dentro disso aqui que a gente está lendo. Não é assim? A ciência não diz que matéria e energia é a mesma coisa? A ciência diz, só se a gente negar a ciência. Mas a ciência diz. Então, se há uma unidade de uma substância, nós estamos vendo apenas estados diferentes dessa substância, de uma substância única. Então, isso fica para que possa ser pesquisado com mais seriedade, porque merece essa seriedade. Se Emmanuel afirmou que sim, porque ele coloca assim, matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância, nós temos no meio do caminho algo que vai estar no meio do caminho, que a ciência já deixou para a gente, André Luiz também. Nós temos matéria, nós temos energia, nós temos espírito. Se nós sabemos que matéria é energia coagulada, então energia nada mais é do que o espírito coagulado. Vamos falar, qual outro português que vocês têm para me informar? Está aí para a gente começar a pensar sobre tudo isso, porque são colocações dele. Eu trouxe as fontes bibliográficas, botei ali para vocês todos terem acesso, para a gente pensar. A gente não tem que fazer união, não tem que chegar. Quando a gente vê lá a escala dos espíritos, nós vamos ver que tem 3 ordens de espíritos, não tem? Os espíritos imperfeitos, que é a maioria de nós, pelo menos eu estou incluída neles, eu posso falar por mim, não por vocês, mas eu posso por mim. Depois tem os bons espíritos, que são os nossos mentores, e tem os espíritos puros, e que nós sabemos ainda que na revista Espírita,
Kardec falou de um desdobramento, de uma escala máxima, onde esses espíritos chegam, que eles vão fazer parte de um plano, de uma pleiade de espíritos chamado crísticos. Está na Revista Espíritas, 1868, fevereiro e março. Os messias do espiritismo e os espíritos marcados, leiam lá. E lá, nessa escala, nós vamos ver que os espíritos puros são aqueles que não sofrem mais nenhuma influência não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Então estão desmaterializados. Está tudo nas obras. Só basta a gente ler. Está lá. É isso? Eu estou falando, estou dando as referências, estou fazendo os links para a gente. Não sofre mais nenhuma influência da matéria. Nós sofremos influência da matéria? Muito. Vou falar de nós, mulheres. Quando a gente está na TPM, se bobear, a gente mata um. Tudo questão hormonal. Mas a gente deveria pensar assim, deixa os hormônios que eu vou continuar zen. Deveria ser assim. Mas a gente é assim? Não é. Ainda bota a culpa no hormônio. E digo isso, e Kardec trabalhou isso nas obras básicas, quando ele disse que a carne não era fraca. Isso está lá no livro Céu e Inferno, que falava-se naquela época que a carne era fraca. Mas não é a carne que é fraca, ele diz que é quem que é fraco? Espírito. Que ele fala o quanto que a gente ainda sofre a influência da matéria. É o corpo que é bilioso ou é o espírito que é bilioso? Ou é o espírito que faz o corpo ser bilioso? Né? Então é só para a gente começar a abrir os horizontes da nossa mente. Está tudo nas obras, só que a gente tem que ir olhando nas entrelinhas. Mas se de tudo for difícil entender, não tem problema, a gente volta lá, ó. Matéria, Deus, Espírito e matéria, e fica por ali. Se a gente se acha seguro, a gente aprofunda, a gente vai em frente. Ok? Tá tudo aí, eu dei todas as fontes, apostilei, mandei tudo para vocês poderem ir lá nos livros e olharem. Eu não estou dizendo daquilo que eu acho, eu estou falando daquilo que está escrito lá. Porque se um orador fala do que acha, não serve para nada. A gente tem que falar o que está ali, e não o que a gente acha. Emmanuel vai mais adiante, falando que a matéria é radioativa, né? Nada mais é do que um estado de evolução da matéria. Não vou entrar em particularidades das questões radioativas, mas quem quiser vai lá estudar sobre os elementos, né? Sobre a radiação. Por que um elemento é radioativo e não é? A gente sabe que é um núcleo que sofre um desequilíbrio entre prótons e nêutrons. Porque o núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons. Prótons é positivo, nêutron é neutro. E circula por fora um elemento negativo chamado elétrons. Quando o núcleo está desestabilizado por um excesso de prótons ou nêutrons, não importa, vai existir uma radioatividade. Ele vai começar a soltar elementos, vai formar outros. Isso é radioatividade. Mas os cientistas dizem que toda matéria, independente daquela que não está na tabela dos elementos radioativos, eles também um dia sofrerão esse processo. Está lá, vai estudando. Então, vamos lá. Então, falamos de fluido vital. O André Luiz dá uma visão mais sistêmica do fluido vital. Ele vai falar que é o plasma divino. Se é um plasma divino, nós estamos dentro de Deus, né? Nós somos sua criatura. E há outras culturas filosóficas, religiosas que falam sobre isso. Nós estamos em Deus. Mas Paulo também falava, né? Nós estamos em Deus e em Deus nos movemos. Nós estamos lá. Ele é o hausto, a respiração do Criador. Nós estamos dentro dele. É a força nervosa. Uma força nervosa é aquilo que liga tudo. Então, o fluido cósmico universal, conforme está na própria revista Espírita também, que eu também botei esse artigo aí, é o fluido que liga tudo. Nós estamos imersos nele. É o que deriva a matéria toda conhecida
mas é também o que liga tudo em tudo. Mas o fluido cósmico universal, na sua essência, nem Kardec sabe dizer, nem ninguém até agora. Então há muito campo para estudar por aí. Então vamos lá, vamos fazer só um resuminho bem básico, né? E aí, lembra que eu falei que matéria e energia é a mesma coisa? Se vocês não estiverem satisfeitos, briguem com Einstein. Vai lá e briga aí com ele. Façam a briga. Então existe um princípio de unidade, né? Que vai gerar as variedades. Deixa eu ver aqui. Aqui está o artigo da Revista Espírita que eu citei, tá? Revista Espírita 1861, intitulado O Fluido Universal, que vai falar que ele liga tudo, liga todos nós. Isso é importante a gente parar para pensar sobre isso na questão da lei de ação e reação. A gente acha que às vezes o mal que a gente está fazendo aqui fica isolado, mas o meu mal repercute. Ele vai ter uma repercussão maior ou menor, dependendo da intensidade do mal que eu estou fazendo. A guerra que hoje está se promovendo lá fora, né? Irã, Iraque, palestinos. Que guerra a gente não deve ficar do lado de ninguém, porque guerra é guerra. Cuidado com as bandeiras que se acendem por aí. A bandeira tem que ser a do Cristo, a bandeira. A bandeira é a do Cristo. Ele que nos foi oferecido como modelo e guia da humanidade. As guerras todas são fomentadas pelo orgulho e egoísmo humano, está no Livro dos Espíritos. Então o interesse humano é que faz as guerras. E é o interesse de uma minoria que quer o poder um em cima do outro. Aquele que é bom não faz guerra. Jesus fez guerras quando? Foi violento quando? Em momento nenhum. Nem naquela passagem que muitos dizem lá dos vendilhões do templo, procurem ler o espírito da letra, e não só tirar e ler só a letra. Leiam o espírito da letra. Ele não foi violento em momento nenhum. E ele tinha todo o poder para ter sido violento e ter se livrado da cruz. Ele aceitou o caminho dele até o final. Foi a mensagem que ele deixou para a humanidade. Sigam o calvário das vossas existências. E Jesus era um espírito crístico. Nós não somos espíritos nem puros, nós não somos. E nós não queremos o calvário da nossa existência. Então entendam, não pensem que nós estamos desconectados. O mal que a gente faz aqui, que não tem repercussão nenhuma. Nós deveremos andar em alerta, porque essa violência que está sendo gerada lá, a custeio de poder e interesses de outros para se beneficiarem, que são estimulados por interesses de terceiros, que não querem fazer guerras porque não são burros, não vão fazer guerra no seu país nunca. Essa violência está na psicosfera. Cuidado para a gente não cair nessa violência no nosso dia a dia. E a gente não botar um tijolinho lá naquela guerra. Nós não podemos ir lá, levantar a bandeira da paz e livrar aquela gente daquelas mortes horríveis, que deve estar sendo uma coisa horrível. Meu coração aperta cada vez que eu vejo uma daquelas fotos. Eu evito ver porque eu fico apertada, eu fico embargada. A gente não tem como chegar lá e desfazer da guerra, mas a gente pode aqui ter um comportamento de paz para amenizar um processo que está lá. Lembram das obras de André Luiz, quando ele escreveu, psicografou através do Chico, Nosso Lar, que estava no momento de guerra? O que os espíritos pediram para todos os habitantes de Nosso Lar? Atenção, cuidado, né? Porque para a gente não embarcar, senão a gente está ajudando os umbrais a se aproximarem da Terra e fazer a festa. Cuidado com as bandeiras que a gente levanta. O fluido cósmico, na sua essência, ele não é nem positivo nem negativo. Olha que interessante. Então, somos nós que damos propriedades para ele, boas ou ruins. Lembra que eu falei para vocês que, na essência, a gente não entende nada de fluido cósmico? Como é que a gente manipula o fluido cósmico? Pelo pensamento e pela vontade dirigida.
Então, pelo pensamento e a vontade, a gente pode enviar pensamentos de paz e amor para aquela gente, para ver se eles param de fazer guerra. Porque isso só serve para sacrificar um povo. Isso não serve para nada. Isso mostra o estado evolutivo que nós estamos. Só isso, é isso aí. Não tome partido de A ou B, está tudo errado. Quem vai para uma guerra pensa da mesma forma. Transição planetária. Jesus falou, eu estou refazendo todo o sermão profético. Jesus falou que teriam guerras e rumores de guerra. Não é a mesma coisa, rumores de guerra? Não. Rumores de guerra são essas guerras psicológicas que a gente sofre pelas redes sociais, dentro do nosso lar. São essas guerras. Na vizinhança, que se acha no direito de botar o seu som no último volume, 10, 11 horas da noite, e a gente que se vire para dormir, para descansar e para trabalhar no dia seguinte. Né? São os desrespeitos que nós estamos vendo por aí, são os rumores de guerra. São pequenas guerras que nós vamos fazendo de respeitando ao próximo. Nada tem data marcada. Nada tem data marcada. Outra coisa, cuidado com esse pessoal que fica dando aí data marcada, foge dessa gente. Vai ler as obras básicas. Allan Kardec, que tratou do sermão profético, falou no capítulo 16, 17 e 18 do livro A Gênese. Cuidado com espíritos que dão data marcada, são pseudo-sábios. Você pode prever que poderá estourar uma guerra em tal lugar pelas situações. É como um pai e uma mãe que já sabe do seu filho, já sabe que ele vai fazer determinada arte, porque conhece ele bem. Mas entenda, não tem data marcada, porque aquele filho pode fazer aquela arte a qualquer hora do dia, né? Mas que ele tem potencial para fazer, ele tem. Então, cuidado com datas marcadas. Então, como é que se manipula o fluido cósmico universal? Pelo pensamento e pela nossa vontade. Vamos emitir boas coisas. Vamos sair desse circuito fechado de guerras. E quando a gente vê um irmão caindo, um irmão nosso, vamos lá, ao invés de apontar um dedo criticando e julgando, vamos ajudar, porque o nosso telhado também é de vidro. Não esqueçam disso. Aqui foi. Então vamos lá. Só vou fazer um repasse rápido e libero vocês. Do fluido vital. Do fluido vital, a gente viu também que ele deriva. E é ele que vai dar propriedades para que a matéria deixe de ser inorgânica e passe a ser uma matéria orgânica. Porque a tabela periódica, o hidrogênio, o oxigênio, tudo isso aqui é elemento inorgânico. E tudo isso a gente tem dentro do nosso corpo, nas nossas células. Por exemplo, quando a gente respira agora, a gente tem oxigênio circulante. Tem o pulmão filtrando para passar o oxigênio para a corrente sanguínea. Eu tenho oxigênio dentro de mim. Eu tenho gás carbônico, eu tenho cálcio, eu tenho potássio, eu tenho tudo isso. Mas por que esse corpo é diferente? Porque ele tem uma coisa chamada fluido vital. Né? É esse aí que nós vamos doar ali dentro, na câmara do passe. Quando eu for dar o passe, vai ser uma parte do meu fluido vital com a parte dos fluidos espirituais, dos espíritos que trabalham ali em comunhão, tranquilamente, sem briga, ali dentro. Foi? Acho que aqui também foi, né? Acho que foi. Se tiver alguma dúvida, vocês me façam especificamente. E a nossa última aula, nós falamos aqui, olha, do perispírito, não foi? Que é o corpo que também deriva da onde? Do fluido cósmico universal. Mas ele que faz a ponte. Então ele tem propriedades especialíssimas, porque ele vai estar fazendo uma ponte entre o espírito e a matéria. Tem propriedades especialíssimas. Né? Então, deixa eu ver se eu preciso passar alguma coisa aqui. Só para a gente ver. Eu acho que a gente vai tirar. Nosso perispírito é formado dos elementos fluídicos que envolvem o nosso planeta. Se nós somos mais evoluídos, vamos poder pegar fluidos mais
quintessenciados, purificados, menos evoluído, né? É de acordo, não é nada injusto. Tudo na vida é justo. Nada é injusto na lei de Deus, né? Suas leis são perfeitas. Ele tem as suas funções e tem aquelas... São de suma importância essas propriedades para a gente compreender. Foi? Alguma pergunta a mais que vocês querem fazer? Então, da minha parte, por hora, está liberado. Tá? Eu vou terminar aqui, que eu gosto sempre de terminar. Deixa eu ver se aqui tem. Não sei se eu botei nesse, mas para a gente terminar bem, eu gosto de terminar com Jesus. Começa com Ele e termina com Ele. Para a gente lembrar que Ele é o modelo e guia. Ele nos ensinou a ser misericordiosos, brandos e pacíficos. Ele nos ensinou a bem sofrer, mas nos falou da porta estreita e nos deu o exemplo de que precisamos do calvário da vida para vencermos a horizontalidade da vida material. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui. Se não tiver, acabou. Vou pedir a Leita para fazer uma prece breve para nós terminarmos, por gentileza.